Boa noite, amigos da Federação Catarinense de Atletismo. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, onde buscamos resgatar os grandes atletas que fizeram parte da nossa história. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, porque de todos os nossos entrevistados até agora, ela foi a primeira que brilhou em Jogos Abertos e em Joguinhos Abertos, além de um rol enorme de competições em nível nacional e internacional. Eu tenho o prazer de conversar e apresentar para vocês a nossa querida Tânia Maria da Silva. A Taninha, boa noite, Taninha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Deraldo. Boa noite, Liege. Todos bem nessa pandemia? Todos se cuidando, todos com saúde? Graças a Deus, graças a Deus. E isso é importante, essa mensagem para os nossos amigos, né? Se você não tem o que fazer na rua, fique em casa, né? Ô, Taninha, falando nisso, vocês estão trabalhando online, que eu estou sabendo, dando aula online, né? Isso é muito importante, né? Na questão da escola, sim, né, Deraldo? A gente está trabalhando aí desde março, né? Que a gente está na luta, né? Através, né, de atividades remotas, né? Mas a gente tem as atividades impressas também, que os alunos vão buscar na escola. Então, é um trabalho dobrado, triplicado, quadriplicado para a gente, né? É uma situação muito, assim, de uma certa forma estressante também, né? Porque a gente tem que deixar tudo em dia, o Estado, né, cobra da gente todos os registros para não dar problema, né, com o Ministério Público e tudo, né? Porque os alunos que deixam de fazer, os alunos que deixam de fazer vão ser, de uma certa forma, vão ter que, né, justificar a não realização e tudo. Então, nós temos que deixar tudo em dia para não dar problema, né? E no atletismo, né? Depois, de repente, né? Você já vai entrar por esse... Tu vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Vamos aguardar na hora certa. Taninha, você, como eu disse, foi uma das atletas das nossas entrevistas, uma das poucas primeiras, né? Que participou desde a criação dos Joguinhos Abertos, depois dos Jogos Abertos, teve uma carreira brilhante. Só para os nossos amigos entenderem o tamanho dessa pessoa, a Taninha tem 46 medalhas nos Jogos Abertos. Ela, no quadro de medalhas, pelo critério de medalhas de ouro, ela é a 9ª colocada, mas pelo número absoluto de medalha, ela é a 3ª. Ela só pede para Margit Weiss e para a Magnólia Corrêa, se não me falha a memória. Bom, Taninha, eu acho que nem tu sabia disso, né? Ela venceu 8 vezes o 100, ela venceu 4 vezes o 200, 4 vezes o 4 por 100, 4 vezes o 4 por 400, né? Uma velocista absurdamente nata. Conta para nós, Taninha, como, quando, quem descobriu esse seu talento para a velocidade? Em que ano foi isso e quem? Olha só, Deraldo, eu sempre fui, né, uma criança muito ativa, e isso já na escola a gente já percebia, né? E então a minha professora, né, eu sei que a Sônia comentou sobre isso, sobre o esporte escolar, né, a educação física, o esporte dentro da escola. E eu comecei ali na escola. Daí a professora Jovilde, que foi atleta também, fez atletismo pela nossa equipe. Jovilde Thomas, isso mesmo. Ela me trouxe para a Concórdia em 1985, numa primeira competição das escolinhas que o professor Nakashi realizava, né? Olha, então, sou na caixa de novo aí. Sou na caixa de novo. Isso aí. Isso, na caixa de novo. Então, ali eu comecei a ter o primeiro contato com o atletismo de competição mesmo, porque sempre a gente tinha o atletismo na escola e eu sempre me destacava até dos meninos, na corrida, no salto, né? A gente se quebrava lá no salto, fazendo salto em altura na areia, lembra, né? Aquela, né? Colocava o elástico lá e daí não tinha colchão, caía na areia, se quebrava. Mas, enfim, eu sempre ganhava porque eu era baixinha, mas eu tinha boa impulsão, né? Mas, então, a professora me descobriu ali, me trouxe para cá, para Concórdia, né? Onde eu resido agora. Você nasceu aonde, Tânia? Você nasceu aonde? Eu nasci em Lindóia do Sul. É um município pequeno, né? Aqui da nossa região. E então, eu vim para cá para competir, porque era feito regional das escolinhas, né? Então, intermunicipal, né? Então, eu vim para cá, me trouxe. Eu ganhei uma medalhinha de 3º lugar, não foi assim muito isso no salto em distância, não foi muito, né? Mas no ano seguinte, em 1986, Deraldo,
vim eu de novo para Concórdia, fazer salto em distância e fazer 80 metros, né? Na categoria era 80 metros. Era Ganhei mirim as ou duas. infantil, né? Não me lembro, era mirim ou infantil? Na verdade, aqui o professor chamava de escolares, né? Era escolares na época, eu não participei em nenhuma competição infantil. E nem mirim, nem pré-mirim. Eu já comecei no escolares. Isso. E escolares então, e depois menores, né? Isso mesmo. Então, eu vim para cá e ganhei as 2 medalhinhas no distância e no salto no 80. E o professor me levou para o estadual, que era lá em Joinville, naquela pista mais antiga lá, acho que era o quê? Da Tupi? Da Tupi. Né? Da Tupi. Tupi. Isso. E lá era o 100, né? Então, a gente já tinha o revezamento, que já era né, uma categoria mais elevada, então já era o 4 por 100, o 100, salto em distância. Ganhei 3 medalhas de ouro na primeira competição e ganhei o meu passaporte para o brasileiro, lá em Vitória, no Espírito Santo. Já foi de cara assim, já foi para um brasileiro escolares, né? Sim, sim. E daí fui para lá, né, 3 dias de viagem, né, de ônibus. Nossa, Na época tempos. foi onde eu conheci o professor Vailate, que foi com a gente, a Beth Spíndola e vários outros professores, mas que as pessoas que estavam mais próximas da gente ali do atletismo era o Vailate, inesquecível, né? Meu primeiro professor de brasileiro, né? E aí começou, né, Vailate, né, Deraldo? Então, logo no mesmo ano eu já fui para o Sul-Americano no Equador, já vim para casa com uma medalhinha, isso tudo no salto em distância, porque eu comecei no 100 no salto em distância. Sul-Americano também, já no mesmo ano, ganhou medalha sul-americana? Ganhei, sim, já ganhei terceiro lugar, uma medalhinha de terceiro lugar no Sul-Americano. Aí no Sul-Americano, na verdade, daí nesse meio tempo, ali nesse mesmo ano de 86, teve os Jogos Abertos de Joinville, né? Lembra que choveu, demorou, e eu não ficava muito tempo fora de casa, meu pai foi junto, ficou lá uma semana, né? Enfim, ali também ganhei a minha primeira medalha de Jogos Abertos do adulto, já categoria adulta, né? Terceiro lugar no salto em distância, e foi nessa competição que eu conheci o Ayrton, né? Argenton, porque até então eu era atleta de escolinha do professor Nakashi, dos meninos ali, monitores, né? Que ajudavam ele e tudo, e nessa competição o professor Nakashi delegou a Ayrton para me acompanhar e eu nunca tinha visto ele na minha frente. Ayrton Argenton? Argenton. Então, foi ele que foi o meu professor, que me acompanhou ali, meu técnico, que acompanhou toda a minha carreira, que a gente trabalhou junto, uma ligação assim bem forte, né, de trabalho e tudo. Eu acho que foi uma parceria que deu certo, né, Muito dentro certo. do nosso limite e das nossas possibilidades, né, de treino na época, né? Só um parênteses, Tânia, para os nossos amigos entenderem, o professor Ayrton Argenton, ele teve um trabalho fantástico com os velocistas de Concórdia. Saltadores também, Beraldo. Saltador, velocidade de salto. E o professor Ayrton, assim, por motivos pessoais e profissionais, enfim, ele largou o atletismo muito cedo. Ele investiu na carreira profissional dele, se deu muito bem, diga-se de passagem, mas assim foi para o atletismo, tecnicamente falando, foi uma grande perda o professor Ayrton ter parado tão cedo. E ele formou, entre outras feras, essa nossa entrevistada de hoje, a Taninha. Taninha, me corrija se eu estiver errado. Essa tua primeira medalha de Jogos Abertos, se não me falham os cálculos, você tinha 14 anos, é isso? Sim, eu estava mais ou menos assim, eu ia completar 15 anos no ano seguinte, em setembro, então eu recém tinha feito 14 anos, né? Pois é, olha só. Então foi Jogos Abertos de Joinville, que foi um nível altíssimo, e já ganhou uma medalha com 14 anos. Foi. Eu não me recordo a marca do salto, mas bom, né, para ficar ali entre as três, eu lembro que tinha a Margit, a Aline, né? Então, foi ali o terceiro lugar e eu sempre brigava com aquela menina de Salete. Agora eu não me recordo o nome dela. Marli Schreiber. Eu sempre que a gente sempre era ali uma briga, eu e ela, né? Mas ela era já uma mulher, né? Já. Então eu estava sempre ali brigando, né? E foi, né? Comecei a minha carreira ali no salto em distância e no 100.
E daí já vieram os outros Jogos Abertos. No ano seguinte eu já ganhei medalha no 100 também. E daí era uma briga entre nós de Concórdia, assim, era Sheila, né? Lembra da Sheila? Sheila Mário Ferreira. Isso, e daí o Sanderley, daí o Adriano, o Paulo Martins, era o nosso grupo, assim, ali, né? Uma baita geração, né, Taninha? Uma baita geração. Uma baita geração. Assim, para Concórdia, inesquecível, o Sanderley, o Paulo. Nossa, a gente tinha um grupo, a nossa equipe, o professor ali, sabe, tratando a gente como filho, cuidando das nossas atitudes dentro e fora. O professor Epitácio, Ayrton, e daí já tinha o Paulinho também, né? Sim, uma galera fantástica. Inesquecível. A gente tem um grupo, né, que a gente tem, assim, do atletismo de Concórdia, do pessoal da primeira geração e também da segunda geração. A gente são 2 grupos, mas que sempre tem um ou outro junto ali. E a gente troca fotos e troca comentários e lembranças. É muito bom recordar essa época. Amizade para toda a vida, né, Taninha? Todos. Sim, e todos, amizade assim, para toda a vida. como que eu vou te dizer? Não, eu acho que não tem ninguém que a gente não possa se orgulhar da pessoa que se formou, que se transformou, né? Exatamente. Todos têm, assim, uma conduta, né? Só para tua informação, aquela tua primeira medalha bronze nos Jogos Abertos em 86, que fizesse 4,96 m. Eu lembro. Acabei de consultar aqui meus arquivos, 4,96 m, com 14 anos. Sabia que se fosse hoje, é muito bom. Se fosse hoje, tu não ia poder competir os Jogos Abertos, né? Se fosse hoje. Sim, né? Se fosse hoje, não, né? Porque a idade e tudo, né? Mas e para você ver como tem talentos muito jovens e que às vezes ficam, né, perdem as oportunidades. Ainda bem que foram, né, logo depois veio os joguinhos, né, dessa minha primeira fase ali, porque eu participei com 16 anos, foi o primeiro e o último, o meu primeiro joguinho. Primeiro e único. E o meu foi o último, né? Então, ainda bem que teve essa oportunidade também, né, que o pessoal já agora tá firme essa competição. A Taninha, em 88, nos primeiros joguinhos, ela ganhou 100, ganhou distância, ganhou 4%. Foi a única participação dela, 100%, 3 medalhas de ouro, né? E foi a precursora dos Joguinhos Abertos também. Foi, né? E eu lembro lá em Curitibanos, uma festa, né? A Concórdia sempre brigando ali pelas pontuações. Ganharam fácil nos primeiros joguinhos. Na luta, né, e na lida, e a nossa história, né, começa. Aí, Taninha, e vai ainda por um longo tempo, né? Você emendou essa série grande aí de vitórias nos 100 metros, foram 8, 4 no 200, 4 no 4 por 100, 2 no 4 por 400, fora medalhas de prata e bronze no salto em distância, como já falamos. Sim. Isso foi 46 medalhas, 23 são em provas individuais e 23 são em provas de revezamento. Só acho que tu não sabia também, né? Esses levantamentos, assim, Deraldo sabe que eu tenho anotado, até eu procurei hoje, porque eu sempre anotava toda a competição que eu chegava em casa. Bom, antes de sair, eu tinha um ritual, assim. Eu tinha que ir para Lindóia, na casa da minha mãe, no final de semana antes. Eu tinha que passar na minha avó, na minha tia, na minha vizinha, que era vizinha parente, e eu tinha que pedir oração. E eu já tinha programa horário e eu já dizia a hora que eu ia competir para eles fazerem né, darem uma força, assim, uma energia, botar uma energia. Era isso que eu fazia. E quando eu voltava da competição, o meu vô, então, ele era assim, já falecido, ele era como é que eu vou dizer assim, o meu fã, né? Toda vez ele dizia, mas menina, voltou com medalha de novo. Ele dizia bem assim. Então, eu tinha que voltar lá para mostrar a medalha, para agradecer para eles as orações, e era o ritual que eu fazia todas as competições. E eu anotava a medalha, o tempo, né, a classificação, enfim, a competição. E esses dias, remexendo nas minhas, né, nas minhas coisas antigas, eu achei todo aquele... E, Deraldo, eu guardei ele tão bem que eu não consegui achar. Até para relembrar você. Daí pergunta para mim que eu tenho tudo. Eu não sei,
mas tá guardado. Eu queria mostrar para minha filha, e daí era assim, o meu pai, a gente tinha uma casa de madeira e ele colocava as minhas medalhas penduradas. Eu tenho uma foto de todas as minhas medalhas penduradas, mais de 300 medalhas, somando tudo, brasileiro, menores, tudo, sabe? A última vez que eu contei, deu 340 medalhas. E estava pendurada naquela parede lá na sala. E meu pai, qualquer visita, olha as medalhas da Tânia. E eu ficava meio constrangida, querida, né? Ah, um orgulho, para um pai é um orgulho, né? Sim, foi que eu falei, pai, eu não gosto muito que o pai mostre. Por quê? Eu me toquei aqui para ele, né? Então, não, liberei as visitas. Tânia, você bem teve, legal. como a gente falou, você teve esse início já meteórico no primeiro ano, indo para Jogos Escolares Brasileiros, ganhando medalha, indo para Sul-Americano, ganhando medalha. 2 anos depois, já ganhando medalha em Jogos Abertos. Aí continua essa crescente desse número que a gente tem. Já falamos do trabalho do Ayrton, mas quando a gente tem um atleta, e daqui a pouco nós vamos falar da Tânia, treinadora também, quando a gente tem um atleta que a gente vê que tem um potencial mais forte, o Ayrton teve que equilibrar daí o trabalho da Tânia, uma adolescente, o trabalho da Tânia visando competições da categoria dela, mas já visando Jogos Abertos e visando essas competições internacionais. Isso. O teu ritmo de treinamento naquela época, como é que funcionava? Tinha escola, tinha todas as obrigações, e essa ritual do treinamento era muito pesado? Como é que era isso? Ai, Deraldo, era muito pesado. Se você conversar, bom, né, hoje também continua, mas para nós, naquela época, pista de carvão, era o tempo ruim, porque Concórdia sempre muito frio, né, vento, enfim, eu admiro o Ayrton, até esses dias ele foi na pista, na outra semana, eu falei para ele, né, dos nossos inícios ali, do nosso início de contato como técnico e atleta. E eu disse assim, ó, ele recém tinha saído da faculdade, ele fez a faculdade, né, na Federal, né, do Floripa. Então, ele saiu da faculdade, então nós fomos as primeiras cobaias dele, né? E deu tudo tão certo, ele saiu com conhecimento de lá que parecia que ele já tinha trabalhado com os atletas de rendimento e de nível. E ele fazia periodização de treinamento, tudo tão certinho, o ciclo de treinamento dele, assim, eu trouxe isso para minha vida depois, como técnica e tudo, porque eu vivia aqueles ciclos, né, dentro da sua especificidade, era base 2, pré-específico, específico, pré-competitivo, competitivo, e ele visualizava isso tudo dentro de um cronograma, né, amplo, porque a gente tinha estadual, a gente tinha brasileira, a gente tinha sul-americana, a gente tinha adulto, eu participava de todas as categorias, então ele tinha que ter um cuidado, não só eu, como os outros também, né? E sempre chegava no pico na hora certa, na competição certa. Então isso não sabe, é muito, né? Não, um trabalho muito como é que eu vou dizer? Tem qualificado. que ter um conhecimento, né? E o Concórdia professor ficou trouxe, uns 10 anos mandando, né? Sim, e depois assim, ó, Deraldo, o professor Nakashi trouxe para gente uma gama de documentos, de planilhas, de tabelas, sabe? De gráficos, enfim, que a gente pode utilizar até hoje com os nossos atletas. A gente tem tudo ali na pista, sabe? Coisa amarelada, assim, porque tem certas coisas que não mudam. A gente tem que se atualizar, a gente tem que evoluir, né? Mas tem coisas que você tem que seguir e não adianta fugir, né? Mesmo que a modernidade esteja aí batendo na nossa porta, tem algumas coisas que não mudam, né? Não. E o Ayrton, e o Epitácio, e o Paulinho, a gente seguia muito essas tabelas, né? Essa metodologia de treinamento que o professor deixou pra gente ali, né? O professor Nakashi, né? Então, eu tinha uma segurança muito grande. Eu falo hoje para os meus atletas que às vezes eles contestam, eles querem saber, né? A gente não contestava. Aí chegava, tinha a nossa pastinha de treino lá, a gente chegava, olhava a pastinha e ia para a pista, ou, sabe?
chorando ou rindo, a gente ia, porque a gente sabia o que ia ser aquele treino, se era, né, pesado ou não. A gente ia, e a gente fazia, e a gente não contestava, e a gente não ficava... É bom o diálogo, a gente dialogava, mas a gente sabia que aquilo era para ser feito. E a gente fazia da melhor maneira possível, e chorando, vomitando, ácido lático até o último fio de cabelo, né? Bom, né? Bons E a tempos. gente fazia, e o resultado era a competição, né? Ali na competição, subir no pódio não tem gratificação maior, né? Tu tocou num ponto que eu acho que hoje as redes sociais, o volume de informações que chegam nas pessoas hoje, todo mundo se acha competente, todo mundo se acha conhecedor de tudo. Então, muitos anos que eu não dou treinamento também, mas eu acredito que teria problemas que os alunos questionarem o sistema e o método. Ah, porque eu li que o outro fez tal. Mas é aquela velha história, o time que está ganhando não se mexe, né? E vocês estiveram ali por uns 10 anos, só deu Concórdia em todas as categorias. Sim. Vocês mandavam, depois vem Joinville, que mandou um tempo. Eu brinquei com a Margit outro dia, e vou dizer a mesma coisa para ti, era difícil a gente ir para as competições e encarar Concórdia. Não dava para ganhar de Concórdia. Não dava. Não dava para ganhar de Joinville depois. Não dava, né? Então, porque o trabalho, vocês tomam uma comissão técnica é fantástica, Epitácio, Ayrton e Paulinho, e mais aquele suporte fantástico que a Marisete dava para vocês, e o seu Nakashi, só pode dar certo, né? E aí essa velocista maravilhosa que chama-se Tânia Maria da Silva, né, que foi lá em cima, que conheceu por muitas vezes, o degrau mais alto do pódio, né? Pois é. E aí, em nível internacional, sul-americano, de uma cidade, né, como Concórdia, que a Soninha também falou a mesma coisa, que longe de tudo, o clima extremamente frio no inverno, extremamente quente no verão, enfrentando mil dificuldades. Mas é a raça, a determinação e a equipe técnica fundamental. Isso mesmo. Deraldo, para você ter uma ideia, o Ayrton planejava as coisas para a gente, às vezes a gente nem sabia o que estava acontecendo, porque, por exemplo, ele fazia o planejamento para a gente atingir o pico em tal competição, e a gente ia lá e treinava e não sabia que ia chegar lá na competição e ia fazer, sabe? Aquele tempo que ele planejava. Então, era muito bem planejado, tempo por tempo, distância por distância, intervalo por intervalo. E eu tenho uma admiração assim muito grande por ele, né? Eu aprendi muito tudo que eu aprendi dentro do atletismo em questão de treinamento, assim, foi com ele, né? Tanto nas provas de velocidade quanto de salto. Então eu acho que ele foi um ícone assim pra gente, né? E fora, né, toda essa questão aí que a gente teve de um amparo, né? A gente era completo em tudo, né? Completo no arremesso, completo no fundo. A gente tem ainda, né? Eu digo bons profissionais, embora não estejam mais atuando, né? Mas a gente teve uma outra geração também de professores e de técnicos que vieram, que surgiram depois e tudo, né? Sem dúvida. Então, mas sempre teve lá atrás alguém, né? É isso aí, né? Tânia, se eu não estiver enganado nos meus cálculos, a tua melhor marca no salto em distância foi 5,91. É isso mesmo? Sim. Foi assim, ó. Foi 5,91 oficialmente, né? Mas eu já tinha feito 6,11 lá na Colômbia, quando eu fui para lá no Sul-Americano, no meu primeiro Sul-Americano juvenil, né? Então eu tinha feito, mas daí não foi Como oficial. É que eu não achei foi essa no marca? treino lá, no pré-treino, um dia antes da competição, que a gente foi fazer reconhecimento. No treino. Então, na época do Alcides, no treino. Na época do Alcides, na época daquela menina de Mato Grosso, que ela foi um ícone no brasileiro, assim. Então, a gente teve, no salto em distância, a gente teve a Cida. Maria Aparecida era o nome dela, uma morena, um ano mais velha que eu, né? Então, no salto foi esse o resultado. Mas eu tive queimado em competição, 6,8 também, 6,18, não vou lembrar. Mas enfim, né? Que deu uma polêmica, porque a Tânia fala um monte. Porque não queimou, aquele rolo todo, né? Faz parte. Sempre assim. Não, mas eu acho, Deraldo, que a polêmica maior foi
a medalha do 100 lá em Criciúma, que eu bati o recorde que é até hoje, né? 11,5, 11,4, 11,48, 11,46, 11,5. Ali foi uma polêmica, Jogos porque ninguém abertos, acreditava que eu tinha feito. Oi? Jogos abertos, isso? Não, foi no juvenil, Geraldo, no juvenil catarinense, que depois foi meu último ano. Deixa eu procurar então, aqui. Depois daí eu fui pro contigo, brasileiro, que eu ganhei lá, e depois aqui. eu fui. Foi a minha melhor época, melhor fase. Eu tenho esse recorde até hoje. Pensa, 1990, eu acho que foi, se eu não me engano. Eu estou procurando aqui, deixa eu achar. 11,5, né? 11,5. Em Criciúma. Pista de... aquela pista preta, né? Pista de Robertan. Robertano. Então, a gente foi uma polêmica. Na semana seguinte, eu fui pro troféu João Carlos de Oliveira, no Paraná. Bati o recorde da competição e daí todo mundo ficou satisfeito, que realmente eu estava numa das melhores fases. 11,70, tu fez no troféu João Carlos. Eu estou aqui falando e estou procurando nas marcas aqui. Mas a do estadual foi melhor. Tu deve ter alguma coisa aí, porque tu te engana. Quando o melhor lista, é 11,70. Acho que foi dos recordes que você tinha, tem essa marca. Não, eu sei, mas eu digo, se comparar o 11,5 e o 11,70, o melhor é 11,70, porque da cronometragem manual 11,5, a gente tem que acrescentar 0,24, então daria 11,74. E, Geraldo, na verdade, esse ano aí foi o meu melhor ano em termos de competição e de marca, porque eu estava tendo índice para o Pan-Americano, que eu consegui só uma semana depois, e foi o ano do meeting, que eu participei no meeting aqui no Brasil, que teve no Rio de Janeiro, em Paulo, no Ibirapuera. Né? 1991. Que teve o Sergei Bubka, todo aquele povo lá da minha época. Ali. Sabes que eu trabalhei naquela prova do Bubka, né? Eu estava na arbitragem. Sim, ele queimou, né? Que queimou todas ali. Não, todos isso foi no segundo ano dele. O ano que ele passou 5,85. Esperou, lembra disso? Ele esperou. Eu estava no outro ano que ele fez 5,85. Aquele que ele passou, ele veio duas vezes. Então foi. Então tava. Nesse ano que eu fui, até eu lembro que eu e o Ayrton, a gente estava sentado bem ali no ladinho, assim, onde era o sarrafo e tudo, e ele quis esperar, e daí ele não conseguiu fazer as alturas, e foi Mas tudo bem, só o fato de ver ele lá, né? Aqueles meetings eram uma mini Olimpíada, né, Tânia? Marco Aqueles meetings, né? Naquela época, né? Lembra? Evelyn Ashford. Sim. E toda a estrutura, né? Os hotéis que a gente ficava. Ai, meu Deus, é muita saudade, assim, né? Mas tu sabe que eu fiquei bem feliz, né? Eu cheguei em última. Eu cheguei em última, mas pelo menos estava lá no meio das feras do mundo, né? Você estava entre as melhores. Esse que é o detalhe. Ai. Mas, Tânia, o que eu ia falar é o seguinte, você falou da pista Robertan de Criciúma, que era a única que nós tínhamos na época. Então, vocês tinham, além disso, vocês tinham o baque de treinar em carvão e competir na única pista que nós tínhamos, né? Que era a Robertan, que não era já um material tão moderno para a época, mas é o que nós tínhamos. E quando vocês iam para Criciúma, vocês faziam marca, lembra? Vocês iam lá e faziam marca, né? Sim, porque a gente chegava lá e voava, né? Mas imagina, né? Como é dizer assim, era muito diferente, né, Geraldo? Então a gente chegava lá e arrebentava, né, no sentido de a gente tinha toda uma expectativa porque ia correr lá, né? Isso que sem contar a viagem, né? O tempo que demora, a gente chegava sempre ali no finalzinho da tarde, né? Cansado, mal dava para soltar um pouquinho, né? Então todas as vezes foi assim, né? Mas a gente superava tudo e só pensava na competição, se concentrava e se alimentava direito e se cuidava, né? Era todo uma sistemática assim que a gente tinha, né? Que hoje a gente às vezes não vê nessa geração, em muitos dessa geração, né? Essa fibra, essa abdicação, né, Deraldo, de abdicar as coisas, de não sair, de a gente não ser... Porque eu passei a minha vida, a minha adolescência, a minha primeira juventude,
treinando, competindo, mal dava tempo de conciliar com faculdade, de fazer as coisas, sabe, com trabalho. Então a gente ia assim, no gosto, sabe, a gente gostava daquilo e a gente deixava para trás toda essa. Não saía, não se divertia, não ia a baile, não ia, né? Mal ia na igreja, né? É tudo em função do treino, da competição, e, enfim, né? Você formou em que ano? Que ano você se formou na educação física? Eu me formei em 96 e foram 5 anos de faculdade, né? Foi bastante tempo. E a gente teve assim uma faculdade bem, porque daí era aquela bacharelado, né? Então a gente foi bem completo, assim, muito. Tu não pegou a licenciatura plena, não? Muita metodologia, porque a gente tinha métodos e práticas de tudo. Muito puxado, aula de sábado de manhã, enfim, né? Bastante estágios, 360 horas de estágio, né? Nossa, foi bom. Hoje em dia a galera se der 30 horas de estágio é muito. Na nossa época o bicho pegava, né? Sim. Nós tivemos, a gente teve situações assim de estágio que a gente nem imaginava que ia fazer estágio naquela área, naquele setor, e a gente fazia. E nós somos a terceira turma da Universidade do Contelhado. E daí teve a primeira, né, a segunda, que foi uma do Sanderley, e aí a terceira nossa. A nossa turma é que lutou para o reconhecimento da faculdade, fizemos todos os documentos, as assinaturas, passou pelo crivo da nossa turma. Que bacana. Fica uma marca, né? E aí a Taninha se formou, continuou treinando, mas também começou a dar treino, começou a dar aula. Como é que foi esse momento aí, depois de formada? Na verdade, assim, a gente tem parece que uma metodologia, assim, aqui na nossa equipe que a gente faz assim, ó, os nossos atletas começam monitorando, né? Começam como monitores, depois vão para professores, até chegar lá no estágio de técnico, né? Então, e é assim até hoje, com as nossas meninas aí que surgiram, a Lisandra, a Mara, sempre foram assim, a Fran, né? Começaram ali também e vem. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Me formei, eu já fui para a escola, 20 horas, fiquei 1 ano na escola. Aí o professor, porque quando eu vim para cá de Lindóia, o professor Nakashi me levou no Lavo, Colégio Estadual Lavo Seco Rigon, e ele disse, você vai fazer magistério. Então, eu não tive opção de escolha. Ele disse, você vai fazer magistério porque você vai seguir a carreira de professor e de técnica. E eu lembro que tinha o Epitácio, tinha o professor Doré Danzik, que era da nossa equipe, fisioterapeuta e tudo. Me levaram lá, fizeram toda a documentação lá, junto com meu pai e tudo. Conheci o colégio e fiz magistério. Do magistério fui para a universidade. Da universidade, já saí, o primeiro ano eu fui para a escola. E da escola, o professor trouxe para o estádio. Então, eu comecei em 1993 no estádio, né? Comecei como monitora e estou ali até hoje. Fiquei todos esses anos ali, saí 5 anos. Em 2011 eu fui para a escola, fiquei até 2016, 2015. E voltei agora com o professor Vigers, né, na coordenação, daí voltei. Tu sabes que o Vitor, mas me senti muito perdida quando eu voltei. Foi um corte, assim, sabe? Foi um corte e, né, depois de tantos anos, assim, mas tudo bem, tudo tem seu ciclo, que nem diz a professora, a minha professora e amiga, eterna professora e amiga Beth Spindola, que começou, uma das primeiras professoras do atletismo aqui em Concórdia, que começaram com a escolinha, não dá para deixar antes do professor Nakashi ali, a Beth já trabalhava com atletismo. Sim. E ela também é uma ícone do atletismo, né? No início ali da geração de atletas, os bem antigos, antes do professor Nakashi, começaram com ela. E a Beth fazia um trabalho interessante. Foi aumentando o grupo, né? A Beth fazia um trabalho. Então, tudo tem seu ciclo, né? Agora voltei e estamos aí, né? A Beth fazia um trabalho interessante que, além... Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, tô. A Beth fazia um trabalho interessante porque, além de preparar novos atletas, novos treinadores, ela também preparava novos árbitros. Nós tivemos, na época, um grupo muito bom de Concórdia na arbitragem.
Não, não dá para esquecer isso. Ela fazia de tudo para levar a gente para competições estaduais, né, Deraldo? Lembra? Verdade. Jogos abertos, estaduais, adulto, menores, juvenil, que na época era isso, joguinhos. Sempre tinha alguém de corda e ela estava lá, né, monitorando e acompanhando. Então, eu acho que ela fez assim, um papel muito importante, né, nessa questão. Muita gente conheceu o atletismo através dela, né? Sim. São as pessoas que Através marcam das na arbitragens vida, né, e Antônia? tudo, né? Então, São as pessoas que é, marcam, né? sim, Só para o teu conhecimento, verdade, o com Vitor certeza. Adanzik, que tu falou aí do Vitor Adanzik, o Vitor hoje mora em Sim, Florianópolis, é sim. fisioterapeuta, e joga vôlei comigo. Toda Isso, sexta-feira isso. nós jogamos vôlei. É, Sério? Nossa, que bom, só que Deraldo. Tu sabe que eu agora, fazia com a muitos pandemia, anos. não, né? Mas a gente joga toda É muito. sexta-feira. Sim, claro. Muitos anos que eu não via depois que eles foram embora. Eu nunca mais tinha visto eles. O ano passado nós estávamos no passado, no retrasado, nós estávamos lá em Caçador. Daqui a pouco, olho assim, Eu vindo vi. alguém assim, aquele trote dele, eu conheço ele, corri, né? Corri. Ai, que saudade, né? Ele fez parte muitos anos da nossa equipe e eu lembro assim de muitos conselhos de que eu ia lá na clínica conversar com ele, uma pessoa mais madura e depois que pesou na caixa não estava mais, né? E, e ele me deu muitos conselhos assim. Tenho muito assim, muita gratidão por eles, né? Pela Jaira, por ele também tudo. Tânia, você parou de competir em que ano? É isso. Qual foi teu último ano? Qual foi teu último ano O meu de último ano, atleta? meu Deus, é sempre jogos abertos de atleta, de competição, jogos abertos lá em Blumenau. Que ano que foi? 2003? Então, eu fiz o revezamento. 4 por 100, eu Foi lembro que foi a primeira. Mas eu já tinha, assim, acho que foi 2002, 2003? 2003. 2003, né? Porque em 2002 eu peguei uma hepatite. Nossa, eu fiquei muito mal, acabou comigo, uma hepatite A, mas sabe, atleta acha que tá sempre bem Sim. e eu estava assintomática, assim. Então, quando o estado estava muito assim, é que eu fui me dar conta que eu procurar um médico e daí toda a questão, isso foi em fevereiro, março, né? Final de fevereiro, início de março, e eu não consegui competir direitinho. Eu perdi para a Ana os Jogos Artes nesse ano. Ana. E daí, o que aconteceu? No ano seguinte, eu fui parando de treinar, e daí foi dali que eu comecei a minha fase descendente, sabe? Daí eu não conseguia mais passar, só me lesionava, e a hepatite foi o ponto assim que eu disse agora não dá mais, né? E daí eu comecei a treinar, treinei aquele de 2003 para o revezamento, eu fiz o 100 também, mas daí, né? E aí depois fui saindo, né? Fui ficando só na parte de técnica e nada E mais do que aí, isso. a partir de 2004 assumiu como treinadora e tal. Aí você citou agora há pouco para a gente que teve um período de 5 anos que você ficou fora. A gente Isso. sabe que política, enfim, essa série de coisas que acontece e só quem perdeu foi o Atletismo de Concórdia, né? Mas você falou uma coisa que me chama a atenção. Ficou 5 anos afastado e quando voltou, parece que está tudo diferente, né? Você volta, já tem 6, 7 É, pistas de técnica em Santa Catarina, já mudou muita coisa, né? sim, E dá um susto, já né, Taninha? mudou. Dá um susto, Deraldo. O primeiro ano foi assim, um reconhecimento, né, de toda essa questão de pista, de estádio, de colega, de atletas, de tempos, enfim, de provas, tudo, né? Então, eu fiquei muito perdida, né? Muito perdida assim nesse tempo aí. Mas assim, eu quis até assim para elaborar o treinamento, né? Porque eu não conhecia os atletas, né? Não sabia a capacidade deles ali. Então, de repente, de uma hora para outra, eu tenho um atleta de rendimento, por exemplo, a Stephanie, né? Eu tinha ela como estava anindo ela e não sabia a capacidade dela. Então, foi um período assim meio longo de adaptação, né? De Sim. treinamento, metodologia, de possibilidades de capacidades, né? E tudo isso a gente tinha que ir estudando e analisando, né? E os outros meninos novos chegando, e a gente
uma geração diferente daquela que eu tinha deixado, né? Porque Sim. a geração que vem hoje é um pouquinho diferente, como você disse, tem muito acesso à internet, a ideias, a bate-papos, a diálogos, a de ideias, troca de experiência entre eles mesmo, né? Então, às vezes, surge um questionamento ou outro que a gente tem que, de repente, também dar uma flexibilizada lidar, na né? conversa com eles e tudo, né? Saber lidar, né? Eu lembro que eu falei isso para a Margit, quando eu saí de um jeito e eu voltei mais humanizada. Eu disse, parece que cobrando menos dele, flexibilizando mais, coisa que eu não tinha, sabe? Então, mas com a geração de hoje, se você não tiver eu jogo de saí do atletismo, cintura, que eu não fui para a anda. escola, eu senti isso. Eu cobrava na escola o que eu cobrava no atletismo, sabe? Então, aquela perfeição do movimento, aquela coisa assim, de comecei, opa, peraí, não é, eu estou lidando com alunos, eu não estou lidando com atletas de rendimento, né? E agora que eu venho para o atletismo, eu trouxe aquela tranquilidade da escola, entende também? Aquela humanização da escola, que aos pouquinhos a gente tem que ir trabalhando isso, né? Eu tenho uma teoria pessoal. Não é fácil para a gente, não né? Mas, enfim, agora tá tudo bem, agora já estamos no ritmo, né? Tá bem tranquilo. Eu tenho uma teoria pessoal, que não é como presidente da federação, mas como pessoal, que treinamento tem que ter disciplina e não tem que ter muita brincadeira, não. A pessoa, tem muita gente que discorda de mim. Para fazer rendimento, resultado, se não tiver disciplina e regra, não funciona. E hoje em dia, com adolescente, criança, adolescente, cada vez é mais difícil, né? Depois que eles viram adultos, fica fácil, mas até eles chegar lá, é difícil, né? E vocês têm um potencial aí, E Concórdia, né? Que até você já mesmo falou, um assim monte a de gente. questão como é que eu vou dizer assim, de suportar o treino, né? Aquela resiliência de treino, aquela resiliência psicológica de encarar o treino, de enfrentar. A gente tem que trabalhar. Parece que a gente tem que trabalhar mais nessa geração do que a gente trabalhava, né? Antes. Eles vinham com. Hoje a gente pode, por exemplo, assim, a gente conta nos dedos, né? Os nossos atletas, a gente conhece eles, a gente sabe, esse aqui eu posso, né? Dar o treino que ele vai, aí já tem um outro lá que não vai suportar, que a gente tem que conversar, que a gente, enfim, né? Mas Sim. é isso aí, né? Cada geração é uma geração diferente da outra e a gente não vai mudar disso. Quem sabe tem sempre, que chega no ápice, tem sempre como é que eu vou dizer assim, quando tá tudo perdido, você tem um recomeço, né? Então, ainda tem uma geração assim aí né, que com os que estão agora ainda de retomada, né? Porque a gente tem bastante atletas no atletismo. Mas a gente já teve muito mais, você sabe disso. Né? Quem trabalha com a base. Muito mais. Quem trabalha com a base, né, Tânia? Quem trabalha com a base tem que estar sempre se reinventando, né? Tem que estar sempre se Sempre achando. para atrair eles, para estimular eles e tudo, né? Porque a gente perde, aqui em Córdia a gente perde muito pelo futebol, tem muita escolinha de futebol, futsal, e a gente perde, a fatia do bolo fica pequena. Nossa, porque o atletismo é sofrido, é individual, é sofrido, né? Eles, claro que eles preferem ir pro lúdico, né? Pro jogo e tudo. Então a gente tem que fazer esse trabalho de reinventar, enfim, né? Pra gente cativar Atletismo é eles para e os segurar fortes. eles, né? Uhum. Atletismo é para os fortes. Então, Deraldo, você comentou alguma coisa de 94 que eu assumi, né? A parte técnica. Na verdade, em 94 eu estava um tempo como técnica e prof junto. Em 94 eu assumi a parte de coordenação do atletismo, né? Fiquei 3 anos e meio na coordenação. E depois eu me exonerei do cargo, porque eu passei no concurso estado e eu ia assumir 20 horas, né? E logo depois, em 2007, em 2006, eu fui para o Arlan, que era coordenador da ação de esportes, né? Para mim dar um tempo nas pistas, porque eu estava assim muito desgastada, eu queria ficar mais em casa, a rotina de viagem, imagina quantos anos, né? Já estava tinha passado por Que uma ano que a operação Yasmin muito nasceu? desgastante, enfim, né?
E aí, em 2007, veio a Yasmin, né? É, né? E aí, sim, eu fiquei um tempão afastada, até que quando a gente ressurgiu nas pistas, eu ressurgi com uma filhota, né? Maravilhosa. Linda, linda. Ela tá com que idade hoje, É Taninha? isso. Que idade está a Yasmin hoje? A Yasmin vai fazer 13 agora em novembro. Já tá uma moça maior que eu, tá? Tem uns centímetros mais que a mãe. Não precisa muito, né? Mas tu sabe, Não, né? não precisa muito, realmente. Cresce. Não, e realmente, aí você tem que dar uma parada e Pois pensar é. nela, né? Pensar nela, né? Então. Foi importante. E aí agora você está com essa adolescente Sim, e ela ela está fazendo tá seguindo atletismo ou isso não? devagarinho, mas eu não forço nada, Aderaldo. Acho que ela vai caminhar assim com as próprias pernas. Se ela quer fazer atletismo, ela faz. Ela já teve o contato, já foi para umas competições, né? Então, agora é ela que decide o que ela quiser fazer, né? Tem que dar um estímulo. Mas daria uma ótima saltadora de altura. Falei para isso. É, cara. Carreirista, tem uma perna que é mais perna que tronco. É, a perna comprida, né? A Tudo perna bem. boa. É, quem sabe, né? Dá um tempinho para ela, é muito É novinha isso. ainda. Se bem que a mãe com 14 já estava ganhando medalha em Jogos Sim, Abertos. Aí tem que dar essa eu chacoalha comecei com nela, né? 14 anos praticamente, né? É. Taninha, É, bom, nossa entrevista pois é. já está dando uma hora já praticamente, né? E a gente sempre... Bom, primeira coisa, o que é que não Né? foi falado que a Tânia quer falar? Depois você vai dar uma mensagem para nós. Mas o que é que alguma história, alguma coisa que a gente não lembrou aqui? O que é que você É. uma Ai, boa para gente, eu acho que eu falei tudo, sabe? Tu viu, né? Que eu falo bastante, todo mundo me conhece, sabe que eu falo Não, bastante, mas eu acho que eu falei assim tudo, né? O atletismo para mim é o que eu sou e eu dei tudo ao atletismo, dei conhecimento, assim, geografia, né? A gente diz porque a gente viaja, a gente tem contato desde o social, a gente tem, sim, né, contato com inúmeras verdade. culturas, querendo ou não, a gente tem, né, pessoas e culturas. Se fosse para mim voltar no tempo, eu mudaria nada, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, eu cresci tudo que eu tinha que crescer, me tornei a pessoa que eu sou pelo esporte, pelo atletismo. Eu acho que foi tudo na minha vida. Não. Se eu esqueci uma coisa, quem sabe de noite, quando a gente deita, a gente vai pensar, ai, eu devia ter falado isso, né? Mas eu acho que não. Acontece com todos, Falamos acontece tudo, com você todos. me ajudou Depois me bastante, ligo, oh, não falei tal coisa. puxou aí Tânia, a conversa. que mensagem você deixa para quem está nos assistindo com relação ao atletismo? Qual é a sua mensagem? Bom, eu acho assim, Aderaldo, o atletismo, todos os esportes, eles têm a sua, né, a sua linha de formação de indivíduo e tudo, né? Mas eu, falando do esporte individual, que é o meu esporte, o atletismo, que eu amo coração, eu acho que o atletismo engrandece a pessoa porque você aprende de você mesmo, né? Você aprende a superar os seus próprios limites, as suas próprias dificuldades, vai criando uma resiliência interna que a gente diz assim, construindo, né? A gente vai se construindo em cima disso, esses pequenos desafios do dia a dia, do treino, das marcas, do que a gente estipula para a gente, né? Das metas que a gente tem, né? Então eu acho que o atletismo ele é um tudo assim, né? No crescimento, evolução de uma pessoa, assim como os outros esportes também, mas eu sempre falando do meu esporte. Né? Então, eu gostaria muito que a minha filha fizesse. Eu tenho muito orgulho de todos os atletas que passam pela gente, que a gente conhece no estado e tudo, porque se construíram como pessoas nobres, né? Você sabe bem, todo mundo sabe, né? Que o nosso grupo do autismo é diferente, né? É, A gente é diferente, a gente tem uma resiliência muito forte, ninguém conserta pela gente. Se você vacila na tua prova, o vacilo é teu, né? Não tem ninguém para consertar como um esporte coletivo, né? E também não tem tempo de exatamente. consertar. Se você fez uma largada mal feita, se foi a tua prova, enfim, é tudo muito... Ou se você fez uma, como é que eu vou dizer assim, fez a tua prova de fundo, fez diferente do que você tinha planejado e tudo já, né? Então é você contra É verdade. você. Não tem inimigo nenhum no atletismo, só você contra você, né?
Mas é uma pergunta que eu ia te fazer e não te fiz. Inimigos evidentes que não tem. Nós somos todos parceiros e árbitros, atletas. Mas quem foi a tua grande adversária na velocidade e no salto? Quem foi a tua grande adversária? Ai, no salto, tu sabe quem foi, né? Senhora Margit. Ai, A Margit no não conta. A salto, Margit nossa, eu e ela. Eu a lembro que Margit não teve conta. ali nos Jogos Abertos lá de Blumenau, que eu ganhei o 100, foi questão de, eu acho que 1 centímetro que eu perdi a prova da distância por ela. Eu estava numa das melhores fases ali e a Margit. E aí foi, eu acho que um centímetro que perdi a prova por ela, 1 ou 2 centímetros e tudo. Ela era casca No grossa no 100, salto. tive várias adversárias. Cada ano surgia alguém. Se não surgia no estado, as cidades traziam de fora. No 100 e no 200, né? Tu lembra dela, né? É verdade. Traziam de Rio, traziam de São Paulo, enfim, tinha uma adversária assim. Mas em específica, eu não sei se eu deveria te dizer, porque todo ano eu tinha uma adversária diferente. Então eu tinha que sempre me superar. E eu sempre fiz muito treinamento mental, Deraldo. Eu me concentrava muito, não só na hora da prova ou no treino, mas eu fazia sessões de concentração em casa, antes de dormir. E eu tento passar isso para os meus atletas também. Isso ajudou muito nas minhas metas, a atingir as minhas metas. Fazia muito meditação, essas coisas. O treinamento mental, para mim, era uma parte fundamental. E sempre conseguia, graças a Deus, eu estipulava uma meta, a competição, sempre ou chegava perto, ou até passava um vez. Então, assim. Não é fácil, no nível que é os Jogos Abertos de Santa Catarina, não é fácil ganhar 8 vezes os 100 metros. E a Tânia falou, ela tinha adversárias daqui e de fora que vinham para tentar ganhar. 8 vezes ela ganhou os 100 metros, não é para qualquer um isso. Seguido. Depois eu lembro que, Deraldo, eu teve muito seguido, e depois em 97, que foi aqui em Concórdia, eu perdi porque eu estava lesionada. E depois eu ganhei mais 2 vezes. Foi em Joaçaba e não lembro mais o outro ano que foi seguinte de Joaçaba. Então, contando, foi 8 consecutivos, mais 10 que teve depois, né, intercalado. Ó, quer ver um negócio? Você ganhou... Deixa eu achar aqui, só um minuto. Que eu estou com a tela em aberto aqui na minha frente. Você ganhou de 1990 até 1996 ininterrupto. Depois pulou um ano que a Aline ganhou e você ganhou em 98 de novo, 100 metros. Aí traziam, tinha a Jussara, Sheila, Aline, Rosilei, Lígia Schwingel, Claudileia Matos, que era de fora. Toda essa galera vinha, né, em cima, né? Vinha para brigar pau a pau, né? E você, Taninha, chegava lá e batia no peito e dizia, eu tô aqui ainda, tô aqui. Que maravilha. Mas não foi fácil, era uma luta física e espiritual. O treino era físico e espiritual pra gente, porque todo ano tinha alguém que, sabe, que eu sabia que ia ter alguém que ia tentar me superar. Então eu tinha que dar conta disso, né? Mas foram 7 anos consecutivos. Teve um momento na história aí nos Jogos Abertos de Chapecó, Deraldo. Eu sei que o tempo está estendido já. Não, aqui não tem. Aqui o tempo é nosso. Tudo isso, viu? O tempo é nosso. Pode falar, na boa. Então, assim, ó, em Chapecó foi o primeiro ano que eu saí do distância, porque eu sabia que eu não ia conseguir com a Margit. Daí foi ela e a Sheila que ganharam, passaram de 6 metros. E eu fui para o 200, que o professor Nakashi me colocou no 200. E eu ganhei as 2 provas, assim, fotos e aquela coisa toda bem legal. Foi bem, assim, de uma forma com um certo astro eu ganhei ali dela. Em 91, né? Mas o 4x4, Deraldo, foi aquele que nós brigávamos lá, ponto a ponto, sabe? E com Blumenau foi. E o professor colocou de última no revezamento 4x4, perdi para a Margit. Mas aquela prova foi sensacional. Eu vou levar para a vida inteira. Outro dia eu lembrei com a Margit isso. Meu Deus do céu, aquele 4x400 foi um dos melhores. Recordista do 400
Foi um dos melhores 4x4 que eu vi na vida. Sabe, aquele, para mim foi a minha, como é que eu vou dizer assim, um trauma. Não, olha só. Porque eu era corredor de 100, jamais deveriam ter colocado para fechar o regulamento 4x4, né? Mas enfim, né? Tudo bem, vamos lá. Acho que foi um erro estratégico, mas tudo bem. Olha só, Tânia... Certo. Não, Mara Cristina, Marta, Milena e Tânia. Esse era o time de Concórdia. Cornélia, Jussara, Margit e Rosinete, o time de Chapecó. Foi uma das melhores provas de 4x400 que eu vi aqui em Santa Catarina. Era Chapecó, perdão, não era Blumenau. Ai, meu Deus, era Chapecó, isso aí. Tinha feito uma big, né? Sim, os Jogos Abertos. Foi lá o nosso saudoso prefeito Milton Sander, fez aquela baita equipe para brigar com vocês. Sim. Ai, meu Deus do céu. No final ali, o 4x4 é sempre o último, né? Ai, para proar tudo. E a Tânia Maria da Silva no finalzinho, mas foi nos últimos. Conta para a Mardi, ela vai ter contato aí. Não foi fácil para ela, mas ela chegou, né? Corredora pode ser. Foi 1 segundo e pouco de diferença. Foi, e eu fui advertida, joguei o bastão no chão, né? Daquele lá. Tu lembra quem é que te deu a bronca? Não tinha mais nada para fazer, eu não conseguia mais. Tu lembra quem é que te deu a bronca? Perdemos o troféu. Perdemos o troféu, né? O primeiro lugar por causa do dosamento. Não, mas não foi culpa tua, é a equipe, né? Mas tu lembra quem é que chamou a tua atenção ali na chegada? Não, equipe, eu acho que é tudo um aprendizado, né? Tanto para técnicos, quanto para equipe, quanto para atleta, né? Enfim, é tudo um aprendizado, né? 29 anos depois, a gente lembrar disso faz parte. Mas quem te deu a bronca fui eu, tá? Das estratégias, né? Você vai fazer parte das estratégias. Quem te deu a bronca fui eu, porque eu estava com o microfone narrando ao lado da chegada, eu dava o microfone lá. E, pô, Taninha, mas também, acho que deve ter ainda fita gravada daquele episódio lá. Alguém deve ter gravado aquilo lá. O Jefferson Mandiel tem os jogos de 91 todo gravado. Jefferson Mandiel Rosa. Então, deve ter aquela cena também. Tem. Taninha, querida, ai. Foi muito bom falar contigo, né? Foi muito legal esse nosso papo, lembrar de tanta coisa boa, né? Essa fantástica atleta. Brigadão demais por atender o nosso convite, né? E a gente espera daqui a pouco a gente se encontrar de novo nas pistas, né? Quando acabar essa pandemia, né? Pois é, Deraldo, que coisa, né? Vamos aguardar, seja lá o que Deus quiser, eu digo, né? Porque parece que não está querendo muito acabar isso logo. Vamos ter que ir mais um pouco até que todo mundo esteja seguro para voltar, todo mundo seguro, né? E é isso, né? É verdade. Beleza? Taninha, mais uma vez. Eu que agradeço, tá? Pelo convite. Amei esse nosso papo, essa nossa conversa, muito produtivo. Foi extenso, mas eu acho que a gente conseguiu conversar de todos e de um pouco tudo, né? Tudo um pouco. Valeu. Mas fizemos uma boa fala, né? Acho que foi legal. Maravilha. Muito obrigado, Taninha. Bom, valeu demais. Então. Meus amigos que estiveram conosco, muito obrigado por acompanhar o nosso quadro, nosso programa Memórias do Atletismo Catarinense. Valeu, muito obrigado. Até a semana que vem. Bye, bye.